Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 7 de julho e a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do 9 até o 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, uma coisa que é muito importante nós discernirmos nesta palavra é a diferença entre aqueles que são justos e aqueles que são pecadores. Tá? As pessoas que estão vivendo na graça de Deus, as pessoas que estão vivendo em comunhão com Deus, estes são os justos. Os justos não são os fariseus, os doutores da lei, não são esses, porque esses não viviam verdadeiramente o ensinamento de Deus. Eles criticavam. Então, os justos são aqueles que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. E esses se salvarão. Então Jesus ele não veio para converter esses que não precisam de conversão e que já, já vivem uma vida digna de filhos de Deus. Não, ele veio para os pecadores. Por quê? Porque a grande parte das pessoas são pecadores. Então Jesus veio para nós, para nos mostrar que ele quer que nós mudemos a nossa vida. Mateus, ele deixa de ser um corrupto, um cobrador de impostos, uma pessoa que tirava o seu sustento com dinheiro que não era legalmente dele, que ele conseguia ganhar além do preço do imposto, é o que era o salário dele. Então, ele vivia uma vida errada. Mas a partir do momento que Jesus chama Mateus, que esse evangelho é narrado por ele próprio, ele muda de vida. Ele muda de vida. E depois se torna, futuramente, São Mateus. Vocês estão entendendo essa situação? Aqui nós temos um contexto de conversão e mudança de vida. Olha o testemunho de São Mateus, de uma pessoa que fazia muitas coisas ilegais para uma pessoa que está vivendo depois na graça de Deus. E assim é nós também, assim somos nós. Esse é o recado de Jesus para nós. Olha, você está vivendo uma vida errada? Está vivendo uma vida no pecado? Se sim, então, vamos mudar de vida? Vamos viver a palavra de Deus? Vamos viver o ensinamento que eu estou passando para vocês? Sim, mude a vida, mude para ter uma vida correta. Bom, abro aspas aqui. Aquele que quer viver na graça, ele não vai pecar mais? Óbvio que nós pecaremos. Nós vamos pecar, sim. Só que
nós temos que nos levantar e, arrependidos, buscar o sacramento da penitência e mudar de vida. O santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que, quando pecar, reconhece o seu pecado, busca a Deus e vai mudando a sua vida devagarinho. Poucos são aqueles que vivem uma santidade que não peca. Mas nós podemos sim ser santos, mas nós temos que ter essa consciência que sem endireitar as veredas da nossa vida nós não o fazemos. Uma notícia triste que chegou até mim foi da morte de um sacerdote com apenas 44 anos e os seus paroquianos estão pedindo orações. Matéria do Aleteia: paroquianos pedem orações por padre que faleceu com apenas 44 anos. Grupos católicos nas redes sociais receberam ao longo desta última quarta-feira uma série de depoimentos sobre o padre Márcio Lopes Vieira, que sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada deste mesmo dia 5 de julho e, de modo inesperado, faleceu aos 44 anos de idade. Uma das muitas mensagens que circulava por grupos de WhatsApp pedia orações pelo eterno descanso do sacerdote e informava que ele tinha sido transferido para a paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, em dezembro de 2022. Padre Orenita, muito amado aqui, um sacerdote maravilhoso, não tinha pressa ao celebrar a Eucaristia, missas solenes muito bem preparadas, cuidadoso com os coroinhas, ministros. Fará muita falta, sempre fazia adoração ao Santíssimo. Paroquianos também recordam que o padre Márcio sofreu muito quando chegou na paróquia. Igreja vazia, pandemia. No entanto, com o tempo, ele encheu a igreja. A Diocese de Osasco também apresentou formalmente suas condolências à pequena obra da Divina Providência, conhecida como Congregação dos Padres Orionitas, pelo falecimento do sacerdote, que havia sido pároco da paróquia Santo Antônio na Granja Viana, pertencente à diocese. O padre Márcio Lopes Vieira nasceu em Caçador, Santa Catarina, em 1979 e retornou à casa do pai aos 44 anos, com 23 anos de profissão religiosa e 12 de sacerdócio. A pequena obra da Divina Providência também comunicou oficialmente a partida do padre Márcio, inclusive no seu site principal da congregação em língua italiana. Os padres também recordavam orientações pertinentes para a celebração do sufrágio da alma do sacerdote falecido. Ao receberem a notícia do falecimento de um confrade, as comunidades se reúnem em oração por ele. Haja lembrança dele na Santa Missa por 3 dias, reza do terço. Cada casa da congregação faça rezar pelo falecido uma missa, da qual participe, se possível, com toda a comunidade. É belo e inspirador que a partida de um sacerdote para o abraço eterno do Pai desperte nos fiéis tantas demonstrações de gratidão, reverência e apreço pelo seu testemunho de fidelidade, vocação e de entrega à missão. Descanse em paz. Então hoje, queridos irmãos, nas missas que vocês forem participar, hoje, nos seus momentos de oração do Santo Terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, coloquem, então, pela alma do Padre Márcio, que faleceu precocemente aos 44 anos. Rezemos pelo sufrágio da sua alma. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do coração de cada um de vocês.